Amigos e amigas de Rede Turf na TV, estamos aqui hoje com o nosso programa de número 149, no qual falaremos principalmente sobre tríplices coroas. E temos dois candidatos esse ano, os dois que ganharam, evidentemente, as duas primeiras provas. E temos também entrevistas, reportagens, temos uma reportagem sobre o uso do binóculo. Quem é mais antigo lembra que quem ia ao Jockey Club, acessório indispensável era o binóculo. Hoje não. Hoje, com a TV mostrando tudo, raramente alguém usa o binóculo, mas sempre tem quem use. E o Joemil captou algumas entrevistas muito interessantes sobre pessoas que ainda usam o binóculo. Temos também reportagens com Jorge Ricardo, nosso campeoníssimo, uma entrevista com Átila Santos, novo responsável pela comunicação do Jockey Club brasileiro. Além dos comentários, entrevistas, reportagens, debates, informações e notícias, enfim, o prato está cheio. Nós vamos degustar pelas beiradinhas. É já já. Conhecer um pouquinho do Zeca das Quadrifetas, um dos poucos que ainda usa binóculo. Zeca, diga lá, meu. E o binóculo? Só tem você agora e o Venâncio. Eu e o Venâncio. Só aqui no profissional, só você e Venâncio. Por que ainda o binóculo? Além de tradição, isso aí é uma necessidade, né? Porque o binóculo, você, às vezes, por exemplo, que eu não trago binóculo, eu já venho puxando alguma coisa do corpo. E esse negócio de franqueadas também, o público reduziu. Muita gente usava e está frequentando franquias agora e vai abandonando. Mas são muitos turfistas que ainda têm ótimos binóculos, eu já cansei de ver aqui. Há quanto tempo você está no turf de binóculos? Aí tu tá querendo, Aí, não é questão de não querer revelar o tempo, mas aqui a gente já joga a corrida há uns 40 anos. Uns 40 e sempre de binóculo? Sempre de binóculo. Os mais variados. Meu primeiro binóculo foi da Segunda Guerra Mundial. Um general da época conhecido, o cara que colecionava selo, me deu. Aí mas era pesado, esse aqui não. Zeca hoje é um aposentado dos Correios. Não, mas trabalho ainda. Dá trabalho, né? Aposentou, consultor imobiliário, precisa de alguma coisa, fica aqui a minha propaganda. Pode pagar jabá no meu programa, Zeca? Zeca, então vamos lá. O teu primeiro binóculo, então, foi da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra. Não vai? Depois desse pra cá, quantos você já teve? Sempre comprei binóculo. Toda viagem minha posterior, eu comprava um novo binóculo, cada vez mais leve. Porque o binóculo antigo, não valia a pena vir porque pesava, Tá entendendo? É igual pé de pato. Pé de pato hoje é uma folha. Zeca, então qual é a vantagem do binóculo em relação à TV? Que a TV já dá os diversos detalhes. O meu binóculo, eu vejo até a pulga no pelo do cavalo, eu vejo. Então o Photoshop, por exemplo, eu não troco o meu binóculo pelo Photoshop de dar. E lá na reta oposta, o que você vê? A reação? Melhor ainda, quem vem... Tá entendendo? Se você ficar ali na pé da curva, você sabe os cavalos que vêm, né? Você tem essa noção do binóculo, tu tá aqui tu tá vendo. Agora, a disposição do animal, dos jogos, dos movimentos que ele faz. Você acha que a televisão não está mostrando isso? Não tem essa visão, não tem mesmo. Isso, ela dá a visão geral, né? Existe em outros países, existe ângulos em que você consegue captar, entendeu? A posição do cavalo, várias câmeras, mas aqui não tem muito isso não. Aqui você tem que ter um bom binóculo para acompanhar. E outro negócio, o pessoal se preocupa mais com a metade da reta para cá, né? E não é o caso. Você tem que saber medir aí a matemática do turf. Esse é o segredo para você acertar tanto que quadrifetas, Zeca? É um deles, né? Tem dezenas de fatores, né? Você sabe disso, você é um cara que é estudioso nesse troço aí. Tem dezenas de fatores. Hoje, por exemplo, estamos no dia do vai levando, né? Que costuma ter hemorragia, corre de trás, e que se colocou muito bem na última. Aí você vai e bota ele para dupla. A dupla deu R$2.000. Eu já vim recebendo, não trouxe nem dinheiro para cá. E você vai comprar outro binóculo então? Não, que isso. Aqui eu tô bem servido. Eu tenho 2 binóculos. Um para domingo. Tem isso também? Para sábado e domingo. Hoje eu não era para estar com esse aqui. Para estar com aquele maior que você tem mais campo. Esse aqui é para segunda e sexta, para noturna.
Ah, tá. E o maior é para... Mas esse aqui é mais prático. Vivendo. Será que usando o pequenino é sinal de que eu também vou abandonar esse instrumento? Eu acho que não. Não vou. A tecnologia vai diminuindo Não vou o não, peso, rapaz. né? Quando corre para de São Paulo, largou, eu já pego no binóculo. Tá vendo a TV? Porra, eu esqueço que não é a TV, porra. Entendeu? Mas... Treinador Venâncio Naide. Venâncio, você ainda usa binóculo. Por quê? De vez em quando eu vejo ainda na televisão, mas com binóculo eu tenho uma visão mais ampla do que eu quero ver. A televisão foca o par inteiro. Eu de binóculo eu vou focar o meu cavalo, vou focar o adversário que eu acho o maior adversário do meu. Então eu tenho uma visão ampla do par inteiro. Então eu acostumei, podendo ver de binóculo, eu estou aí. E quantos binóculos você tem? Você é a pesquisa aqui, porque ninguém mais está usando binóculo. Esse aqui, por acaso, eu ganhei do Dr. Lineu, tá? Porque o meu teve um probleminha, mas binóculo tem que ser um binóculo bom. Não adianta ser um binóculo qualquer, tem que ser um binóculo que tem uma visibilidade boa, tem uma aproximação boa. Então esse aqui eu só uso só dia de corrida, né? Então o detalhe da televisão ainda não alcança a sua necessidade? Não, alcança, mas é questão de hábito. Há 30 e tantos anos que eu faço isso e... Até porque o seu treinamento você não tem televisão, não tem... Não, mas no seu treinamento eu não uso binóculo. Não? Não, porque a pista é pequena e você tem uma visão ampla, mas aqui, eu podendo ver de binóculo, eu vejo. Então tá. Vamos então, e o que faz? Incentiva o uso do binóculo de novo? Eu acho que a pessoa que não está adaptada não vai se adaptar, mas quem já está adaptado vai. Tá porque eles mudaram muito, né? Inovações, eles antigamente eram pesadões, né? Agora tem os leves, tem os noturnos. Mas eu acho que você, nesse raciocínio que eu te falei, eu consigo ter uma visão ampla de um páreo, eu vejo o primeiro e vejo o último. Às vezes na televisão você não consegue ver o páreo inteiro. Aqui eu só modifico a posição, dou uma olhadinha para trás, dou uma olhadinha para frente, aí se o meu vem bem, eu vejo o adversário como é que vem, quer dizer, eu vou julgando, né? E torcer para acertar, né? Aí você acerta sempre. Não, mas... Valeu, Venâncio, obrigado. Direto da Social, mais um de binóculo. Seu nome, por favor? Marcelo Almeida, com 2 L's. Quanto tempo de jockey? Bom, eu vim aqui desde criança, né? Meu pai me trazia. Ah, então tem 20 anos. Não, bem mais. No mínimo o dobro. No mínimo o dobro. No mínimo o dobro. E o porquê do binóculo? Sempre de binóculo? Sempre de binóculo. E o porquê do binóculo? Eu não consigo ver as corridas se não tiver binóculo. Mas a televisão tá acompanho. ali, tá só virar pra lá, tem televisão. Não, aí eu prefiro ficar em casa. Pra vir aqui tem que trazer o binóculo. Ao vivo e de binóculo? Ao vivo e de binóculo, para conferir as vitórias, as peripécias dentro da corrida, ver as fardas. Eu acho que a beleza da corrida é justamente essa. O detalhe da beleza da corrida. Isso, uma fechada, uma coisa aqui, outra ali que acontece durante o percurso. E aí cria aquela polêmica, todo mundo fala, todo mundo discute, que aqui a gente convive como se fosse uma família, né? Isso. Que se encontra aqui todo mundo. São 40 anos praticamente com os beijos, né? Muitos já se foram, né? Já não frequentam mais, ou já passaram para outra dimensão. Mas aqui tá sempre, eu conheço a maioria das pessoas que frequentam aqui, mesmo que seja só de vista, conheço a maioria. Se você tivesse que orientar um jovem desse para iniciar agora no turf, aconselharia o uso do binóculo? Ah, com certeza. A emoção é muito maior. Dá um pouco mais de trabalho você trazer, guardar e tal. Mas a tecnologia hoje esse binóculo aqui me acompanha há uns 30 anos. Esse binóculo aqui me acompanha há uns 30 anos. Esse foi um presente que meu pai me deu. 30, Esse tem uns 30 anos. Legal, então. Então você guarda, traz, dá trabalho, mas vale a pena. A emoção compensa. Achei mais um de binóculo. Por favor, seu nome? Tadeu. Quanto tempo de joga, Tadeu? Uns 20 anos. 20 anos de binóculo? Isso. E a razão do binóculo? Para poder melhor acompanhar o meu cavalo, porque eu gosto de ver ao vivo. Né? Porque a transmissão da TV é um pouco longe, um pouco fácil. Ok, obrigado. Tá bom. Esse rapaz aqui do meu lado, ele venceu em 1979 com uma égua de minha propriedade de criação. Se ele fizer isso agora, daqui a pouco, são 35 anos de diferença. Isso deve ser um recorde mundial.
Pensei que você ia falar Há 30, quantos anos, Baitinho? Taça de ouro, pô. Repete aí, Baitinho, quantos anos tem? 35 anos depois dele vencer com o cavalo de minha propriedade de criação, tá montando um outro hoje. Ricardinho era o quê? Aprendiz de quê, Ricardo? Não. Nessa época? Há 35 anos atrás? Não, nessa época eu já tinha passado Aqui, ó, seu Alcides. Tinha 17 anos, começou a montar os 15. Treinador era o seu Alcides? Não, Comecei com 15 talvez o anos, em Marguerite. 76 e passei a jogar em 6 meses. Era rápido. Essa aí eu ganhamos em 79. 79. Mas era um garoto, era jovem. Ah, você ainda é jovem, Ricardo. Você ainda é jovem. A experiência compensa, né, Baitinho? Isso aí é um gênio, né? Você é um gênio. 11 mil vitórias. Ricardo, tá quanto na frente do Bezer, Ricardo? Não, tô atrás, 51. Não, na frente. Eu já tô 51 ainda? 51. Ah, você vai pegar ele rápido. Esperamos que sim. Para, Gonçalves. Esperamos que sim. Vai me dar um prazer hoje, né? Tudo bem? Tudo bem? Meu pai, tá bem? Como vai? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Encontrou quem? Tá aí ele. Vamos ver se você diminui essa agora, né? Ganhou umas 5 hoje. Seria tá bom. De 8 ganhando 5 já tá bom. Não, não precisa ganhar. Não precisa ganhar tanto. Logo você, fominha desse jeito. Fominha do jeito que você é, não ganhar tanto. Se ganhar 2, 3 tá bom. Mudando de Quer assunto para contribuir. futebol. E o 1000 gol do Sturm, você acreditou? Diz ele que fez 1000 gols outro dia. Parece que Comemorou. Ninguém sabe quem contou. Diz que quem contou já morreu. na verdade eu não sei. Gozaram aí na versão. Total naquele restaurantezinho? Romário fez 1000. Romário fez. Olha mais perto dele ali, Baitinho, por favor. Isso. Tá bem, tá. Assuma aí que isso faz parte da sua vida. Fazer ponto, senão a gente tá fora. Vamos lá. Depois eu vou pegar a casquinha da entrevista do Ricardo pra televisão. Eu tenho contrato com a Coca-Cola, você sabe disso. Ih, então entornou. Boa sorte assim, tá? Tá sendo bonitinho, é massa. O outro tem que do bloco aqui na rua. Era bom botar. Natal, pô, porque não tirou na raiva. Vou filmar. Não adianta. Começa a terminar aqui já dito, né? Átila Santos, o novo responsável pela TV, pelo marketing, eu acho que quase tudo agora do Jockey Club. Comunicação. Vamos lá, quem é você, de onde veio? Bom, meu nome é Átila Santos, tenho 53 anos, eu sou, trabalho com comunicação, com jornalismo há 29 anos. Trabalhei 4 anos no Jornal o Globo como repórter de esporte, depois um ano na Placar como repórter de esporte também. E os últimos 24 anos na TV Globo, Organizações Globo. 17 anos aqui no Jardim Botânico, na emissora, no Globo Esporte, Bom Dia Brasil, tudo em relação ao esporte. Depois mais 5 anos no Sport TV, depois mais um ano na Globo News. Já cansei. Enfim, é um currículo, quase uma folha corrida em vez de um currículo. Então eu sou um homem de televisão, assim, basicamente Qual é o televisão. teu desafio agora? O desafio é reestruturar basicamente a TV Turf, revitalizar, dar mais dinamismo, dar mais ritmo, usar mais imagens, melhorar o áudio e tornar mais atraente para o turfista e para o não turfista também, que pode se interessar por isso aqui se receber um produto com qualidade melhor. Podemos esperar programação semanal além das corridas? A ideia é incrementar o programa, o Turf Espetacular, que é sábado e domingo, mas a gente está pensando em estender
A grade. A grade, a gente quer botar outros programas, talvez sexta, segunda, ou um programa na quinta-feira. A ideia é expandir a programação, a grade, aumentar o número de programas no ar. O que você tá achando? Muito difícil? Eu acho... Aqui ainda parece pelo nosso público, né, do Jockey Club, é mais conservador. Verdade. Você já deve ter notado isso. Já andei, estou aqui há uma semana, o desafio 8 dias. É trazer o público e trazer o público jovem também. Eu reparei que o pessoal são pessoas muito mais velhas que estão frequentando aqui, senti falta dos jovens e senti falta de mulheres aqui. Então acho que a gente pode atrair esses dois públicos com uma programação da TV Turf mais atraente, mais coloquial, não só o turfês no ar, mas uma linguagem que possa atrair quem não é turfista, e principalmente isso, pessoas mais jovens. Senti falta de ver jovens aqui, e mulheres também. Então tá, esse aí vai ser o seu mais um desafio. Mais um desafio. Conto com você para a nossa revitalização do Turf. Pode contar comigo, tô junto. E espero a ajuda de vocês, é uma parceria na verdade, eu tô aqui para receber a colaboração. Turf na TV com você, de braços dados. Valeu. Valeu, Atila. Obrigado, prazer. As Elegantes Andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, As Elegantes Andorinhas. Experimente a emoção de beber da vida. Água mineral de Teresópolis, pura, refrescante e natural. Curta você também esse prazer. Água mineral da vida. O melhor da gastronomia oriental está em Bom Sucesso, ambiente refrigerado, pratos saborosos e que encantam o visual. Anexo ao agente credenciado mais charmoso do Rio. Gargalos Restaurante, Rua Bom Sucesso 404, Loja E. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Bem, estamos aqui com a nossa parte de comentários e olha, hoje o que tem é páreo para ser comentado. Eu tenho à minha direita Guilherme Muniz Viana e à minha esquerda Jorge Inácio. Jorge Inácio esteve conosco na semana passada e já mostrou as garras. Está aí firme hoje para comentar de novo. E nós tivemos aqui 7 pares do calendário clássico no fim de semana, começando no sábado com o clássico José Calmon e a vitória de Paint Knife. O montaria do Wagner Bosch, treinamento para Júlio César Sampaio. O segundo colocado foi Chimarrão, em terceiro Jardim de Nápoles, quarto Overmint e na quinta colocação Citizen of Dubai. O vencedor, Paint Knife, é um filho de Crimson Tide Painter's Dream, por Royal Academy, criação de Luiz Antônio Ribeiro Pinto, propriedade do estúdio São Francisco da Serra. O tempo interessante, 76 segundos e 37 centésimos, ou como gostam alguns, 1 minuto, 16 segundos e 37 centésimos. E aí, Guilherme, gostou do Paint Knife? Alguém te entusiasmou mais? Conta um pouquinho sobre como você viu o clássico José Calmon. Falo, eu pensei que eu ia tomar chimarrão, mas foi pra frente, disparou, né? Brigou ali com Galopito, né? Eliminou o Galopito quando veio aquele bolo todinho de trás. O Paint Knife ficou no bloco intermediário. O Galopito é o sobrenome, que ele é Carlos. É Carlos Galopito. Carlos Galopito. Eram 2 nomes. O que acontece? Aí o Overmint ficou para trás, o Jardim de Nápoles corria longe, o Jardim de Nápoles ficou encerrado, sem passagem, foi muito apostado, e o Paint Knife no fundo do lote.
Aí, quando virou a reta, aquele tumulto todo, o chimarrão fugindo na frente, surgiu a passagem para o Wagner Borges vir com o Pentknife junto com o Citizen of Dubai. O Pentknife superou, foi pegar o chimarrão em cima do disco e segurou a atropelada do Jardim de Nápoles junto com o Overmind. Agora, ganhou bem, é um Crimson Tide, é do Tony, é do São Francisco da Serra, ele sabe escolher filiação. Como diz o Joemil, do Sampaio. Né? Do Sampaio. Agora, meu caderninho é Jardim de Nápoles. Pode anotar na próxima aí que Jardim de Nápoles, pela corrida e pelo jogo da pedra, vai florir. E o Overmind, que eu havia indicado aqui, ficou para último e veio junto com ele, mas foi terceiro. Eu acho que o Jardim de Nápoles no momento melhor, né? E tem a vantagem de centramento. O Overmind foi quarto, tá? Foi quarto, né? O terceiro foi o Jardim. Jardim de Nápoles. Bem, como você viu o páreo, Jorge Inácio? Olha, foi um páreo que particularmente eu não gostei não, porque foi um páreo muito mexido e pelo tempo que esses animais marcaram, eles mostraram que eles não gostam de pisar na areia. Eu me lembro no meu tempo de menino, quando eu ia à praia e ficava um pouco preocupado e receoso de pisar naquela areia e afundar. E eu, pelo tempo desses animais nesse páreo, eu acho que na areia não vai dar nada não. Pode ser que na grama eles venham a se transformar, mas na areia o tempo foi horroroso, eu não gostei do páreo, onde poderia ter vencido qualquer um. Venceu aquele que teve a melhor, vamos dizer, a melhor direção no percurso, que correu lá atrás, e quando os outros estavam cansados, ele veio, atropelou e matou. Dentro da tua visão, Jorge, eu devo dizer o seguinte, quase todos têm perfil de areia, quase todos eles têm um perfil de areia. Portanto, então é preocupante o futuro aí, porque o único que não tem perfil de areia é o chimarrão. E que foi o que teve mais participação mais ativa na carreira, né? Mas eu fico preocupado. Pode ser que eles se transformem na grama, porque na areia eles vão ficar correndo aquele páriozinho lá de trás. O que me chamou a atenção negativamente nisso foi o que o Guilherme falou do Overmind. É um ponto que vinha de 2 segundos e não evoluiu, né? Ele, pelo contrário, regrediu. Mas ele vinha de 2 segundos sem também chegar a encantar. Né? Foram 2 segundos, mas não chegou a encantar. Agora, 2 segundos, normalmente, são detalhes de que estão próximo de ganhar o cavalo. Está próximo. O que acontece também, tem que levar em consideração, Jorge, é que eles molharam muito a pista, porque estava seco, não tinha chovido até então. Então a pista de manhã foi muito encharcada. Eles falaram que ia fazer isso, porque para evitar a poeira. E você vê que ela estava um marrom mais escuro. Bem, então isso pode ter influenciado no tempo. Não, eu acho que não. Estou de acordo com o Jorge, eu acho que não pelo seguinte. E já passando para o páreo seguinte, o clássico Luiz Alves de Almeida, no qual, na mesma pista, uma fêmea, a Clara Baby, marcou 73,41, ou seja, quase 3 segundos melhor que os machos. Então, a pista sumiu aí, não concorda? Concordo, nesse ponto eu concordo, mas é uma craque, né? Não, ela mostrou, tudo bem, ela parece uma égua de exceção, mas 3 segundos são 3 segundos, e ela é fêmea. A comissária Dodge vinha de correr na areia, ganhou 1.100 para 67 por 7 corpos. Era levada de barbada por todo mundo. Aí, quando apareceu essa Clara Baby, parecia um avião, que largou, tomou uma ponta, não deu uma mínima. Até a curva, ela brigou com a... Ela não parecia, ela é um avião. Até a curva, ela brigou, ela emparelhou com a comissária Dodge, uma do lado da outra, foi mano a mano. Depois, ela despachou a comissária Dodge. E por muito pouco, ela não perde segunda a comissária Dodge, né? É verdade. Mas a Clara Baby mostrou uma superioridade terrível. O segundo da comissária Dodge, a terceira colocação ficou com Índia Negra, em quarto, Cotovia. Gostei muito dessa tordilha. Ela no canto estava meio assustadinha ainda, bobinha, e fez um corridão. E acompanhou as duas até o final. Isso. Chegou só no finalzinho, nos últimos 10 metros. Ela perdeu o terceiro lá no final, é verdade. E na quarta colocação chegou Power Norte. A vencedora Clara Baby, direção do Rei das Rédeas, Carlos Lavor, treinamento para Delcio Menegô. Ela é uma King's Best e Widowhood, olha, por Eastern Echo. Widowhood foi uma égua do Anderson, que foi recordista dos 1.500. Vocês estão lembrados disso? Recordista dos 1.500 na grama. Essa égua corre na areia, imagina. E tem um detalhe, Faro, ela mostrou que ela não escolhe pista. Haja visto que na estreia dela, ela ganhou uma carreira belíssima e foi desclassificada, mas
correu muito naquele dia, foi uma vitória insofismável, mas... E numa marca fenomenal, 55,86. Exatamente, mas pela estreia dela, potranquinha nova correndo pela primeira vez, andou ali meio embaralhada, ali meio confusa ali, no final houve a desclassificação, mas ela venceu muito bem aquele páreo. E candidata a líder de geração? Eu acredito que sim. Pelo desempenho dela nas duas raias, ela é uma séria candidata a líder da geração. Algo mais te chamou a atenção no páreo, Jorge? Como o Guilherme já falou, a comissária Dodge esteve sempre por ali, já havia vencido nos 67, mas aí mesmo a gente vê qual é a superioridade da Clara Baby, né? Porque ela Eu acho que ela vai correr mais na grama. Mais na grama, não tenha dúvida. É isso aí, encantou Clara Baby. Fiquem de olho, candidata a líder de geração, mais uma daquela classe do Aras Anderson, né? Tem um tiro curto, é espetacular. Normalmente, só está sendo suplantado agora pelo Alvarenga, né? Que se tornou o rei do quilômetro. Rei do que é verdade, sprinter puro, né? Mas realmente chamou a atenção a corrida da Clara Baby, está aí surgindo uma nova craque. E nós tivemos como terceiro e último páreo do sábado o clássico Quiprocó e vitória de Americando. E a de Lasix pela primeira vez, direção do Wagner Borges, treinamento para ele, Dulcino Guignoni. O segundo posto ficou com Gigante de Ouro, na terceira colocação, Miracle Maker. Em quarto, finalizou o Fertilizante, em quinto, Art Honor. O vencedor do páreo, o número 1 americano, é um filho de First American e Highway, por Nedawe, criação do Aras Fronteira, propriedade do estúdio Alvarenga, que não ganha só em 1.000, não. Ganha na milha, ganha em 2.400, ganha em qualquer lugar. E aí, Guilherme, como você viu a vitória do americano? Ele mostrou que é melhor que a turma? Foi um páreo bem equilibrado, né? Foi equilibrado, ele liquidou o páreo, só resolveu o páreo no final, mas o que me chamou o detalhe, ele de fato é melhor que nesse momento ele foi melhor que a turma, ele ganhou o páreo, mas não se deve levar em consideração, né? Ou melhor, até se deve levar em consideração do Miracle Maker. Estava reaparecendo e correu muito. Né, que o Art Honor foi para a ponta, o Gigante de Ouro ficou em segundo, o Miracle Maker em terceiro e o Americano em quarto. Quando fez a curva, o Art Honor parou, o Miracle Maker foi por dentro, o Gigante de Ouro pelo meio e o Americano por fora. No início da reta, os quatro vinham em linha, só vinha longe o Fertilizante. Só o Fertilizante. O que aconteceu? O Miracle Maker estava reaparecendo, ele ficou um ano brigando ali, chegou a dominar, né? Chegou a dominar e foi esmorecer no finalzinho, com o Americano passando por ele e o Gigante de Ouro matando ele em cima, tomando a dupla em cima do disco. Agora eu boto no caderninho também Miracle Maker, é o segundo. Veja bem, eu achei que o americano ganhou um páreo escamado, ganhou também na qualidade do jockey, foi muito bem. Aliás, está tinindo o Wagner Borges, né? Tá ótimo. E o Miracle Maker vinha de milha, foi para 2.000 e agora 2.400. É um animal em evolução. Concorda com isso, Jorge? Esse foi um dos mais belos finais que eu vi nos últimos tempos. O páreo era totalmente indefinido até ali os últimos 50 metros, quando prevaleceu o americano. E ele prevaleceu justamente nessa direção maravilhosa que o Borges deu. Porque nos 100 metros finais, parecia que o páreo seria decidido entre o americano e o Miracle Maker, né? Mas o outro cavalo que também me impressionou pelo poder de reação dele foi o Gigante de Ouro. Porque o que aconteceu com o Gigante de Ouro? Ele veio sempre atrás ali do Art Honor e quando parecia que ele dominaria o páreo, os dois vieram sobre ele, o Miracle Maker e o americano, e ele ali no meio dos dois e ele sempre reagindo, faltando poucos metros. Parecia que ele ia ser terceiro, mas ele numa tocada muito boa do Marcelo Almeida, ele reagiu e perdeu o páreo, perdeu um páreo incrível. E eu gostaria de parabenizar esses três jockeys, porque eles empreenderam uma linda carreira e deram um final onde todo mundo que estava apostado naquele páreo ali torceu até o final sem saber quem era o vencedor. Parabéns, Wagner Borges. Posso fazer uma pergunta? Pois não, pode fazer. Se você visse esse páreo saísse de novo, você joga o que deu? Não jogaria o que deu. Não jogaria o que deu. É um páreo que... ganha qualquer um. Ganha qualquer um. Não teve jeito, porque os três fizeram uma belíssima carreira. E eu ressalto muito a valentia do Gigante de Ouro.
Me impressionou a valentia do Gigante de Ouro, que parecia totalmente batido, reagiu e fez um belo segundo lugar. O detalhe que o Miracle Maker experimentava o Lasix e gostou. Vocês falaram aí que correu para de novo. Eu jogaria Americano, Wagner Borges, Alvarenga, porque tá ganhando tudo. E você tá indo contra você. Você disse que na próxima Miracle Maker do Caderninha. Na próxima. Mas tô falando da próxima. Mas se você corresse de novo, o par já tá corrido, já sei o resultado. Vou jogar o que Tadeu, pô. Mas se correr de novo não é o mesmo par. Pode ter outra contradição. Né? É outra história. Bem, vamos passando para domingo, quando tivemos 4 provas do calendário clássico, 2 das Tríplices Coroas, e o primeiro foi o terceiro páreo do programa clássico Ocenigo, que marcou a vitória do Desejado Put. É um filho de Putback Super Duda por Notation, criação e propriedade Estúdio Alvarenga. Teve direção do Wagner Borges, treinamento de Júlio César Sampaio. O segundo posto ficou com Valoroso, em terceiro Viva Voz, quarta colocação Joe Gear e em quinto Navicello. Nesse páreo não correram Tapsback, Esfinge Prateada e o Vizir de Bagé. E aí, Guilherme? Mais uma vez o Desejado Put mostrou que botou no quilômetro é ruim ganhar dele, né? Mas dessa vez ele teve um adversário valoroso. De fato, Faro, o que acontece é o seguinte, o cavalo teve essa paradinha de 4 meses não foi normal para ele. Ele estranhou quando veio voltou de São Paulo para o Rio. Então, foi inscrito agora. Ele sentiu, eu vi a entrevista do Sampaio após o páreo, ele falou que estranhou muito quando tirou a balança, o cavalo tinha perdido 12 quilos, não tinha apresentado essa perda toda lá em cima no centro de treinamento, mas o cavalo é um avião. Quer dizer que na viagem ele perdeu isso tudo. Pô, achei muito, não, você é uma viagem que você se vê aí no mesmo dia, no dia anterior, perdeu 12 quilos, pô, nós precisamos viajar todo dia, você, então, a gente vai poder chegar pro peso. Se a gente viajar uns 3 anos a fio, a gente vai ficar com um peso melhor. Perder 12 quilos numa viagem, eu vou perder, então imagina se a gente viaja. Mas o cavalo é muito bom, você vê que nos últimos 300, ele deu aquela arrancada que ele chega a saltar, mas Valoroso atrás dele, na frente saiu primeiro foi o Joe Gear com o Navicello. Ele não se desvencilhou do Valoroso, a verdade foi essa, ele ganhou, mas ele não conseguiu se desvencilhar, ele manteve a vantagem. Eu tiro como cevadinha, lembra? O Barão cevadinha. Agora, não vamos falar... Sabe quem está no leilão? Sabia disso? Ele está no leilão? Está no leilão lá em São Paulo. É um cavalo bom, né? Tiro em alta conta. Esse se for vendido, vai ser uma soma boa, e é uma boa compra. É uma boa compra, com certeza. Agora, o Desejado, ele mesmo parando nos últimos 50 metros, ele vem enfraquecendo ali, o Borges faz um carinhozinho nele, ele sentiu que o páreo vinha dominado. Se fosse 1.050, que não é o caso, não ia ganhar o Valoroso, ia ganhar o Viva Voz, que vinha com ação fabulosa. Se fosse 4.000 também podia... também não ganha. Mas nós não vamos falar no si, vamos falar no páreo que foi. Que o cavalo é craque, 54 e 88, ficou a... 86, né? Ficou a meio segundo e pouco. 54 centésimo do recorde. 54, né? Porque o recorde também é dele. Que é dele. Eu achava que poderia bater, mas... Apesar de que não choveu no dia, começou a chuviscou um pouquinho, mas isso eu acho que não influenciou. O que eu acho que faltou uma corrida para ele. E o Sampaio falou que vai levar ele no ABCCPC, né, no preparatório ABCCPC em São Paulo. Eu gostei muito da corrida do Valoroso. Um abraço para o nosso amigo Reinaldo Tercitano Filho, ele que é o titular do Aras The Best, um corridaço do Valoroso. Não, é importante, Fábio, que o que seria o Garrincha sem o Pelé, né? Foram jogar na mesma época. Então, o Valoroso está correndo atrás de um craque da geração. Não tem como você deixar o Puig ganhando todo mundo. Mas olha, eu me lembro, esse filme eu já vi. O Durban Thunder, você se lembra, era o Papa Tudo. E o nosso simpático Barão da Cevada foi lá e papou ele no Major Scott. Desejado Thunder. O Desejado Thunder. Falei o quê? Falou Durban Thunder. O filho do Durban Thunder. Então, o Desejado Thunder ganhava tudo. Foi lá o Barão da Cevada e comeu o Major Sukov. Pode acontecer o mesmo, Valoroso pegar o... Eu queria você o seguinte, o que aconteceu durante o treinamento, o período pré... Craquestado também. Né? Você vê que ele ficou 4 meses parado e veio e ganhou. Agora, mostrou que ele é craque, não esqueceu, entendeu? E vai para São Paulo agora e o que eu sinto medo nele agora, Fábio, é esse negócio de estranhar a viagem. Né? Porque justamente ele veio... É verdade. Voltou, ele estranhou a viagem, perdeu peso. Mas ele já ganhou lá, hein? Já ganhou lá. Né? Ele estranha, mas trucida, assim mesmo.
É muito bom, cavalo muito bom, adoro esse cavalo. Eu reparei que eu me identifico muito com cavalo de tiro curto, adorava o Derejado Thunder. E só escolho cavalo bom, né? Escolho o Derejado Thunder, infelizmente não são meus. É, verdade, tem esse defeito, né? Cavalo com defeito terrível. E Jorge, mostrou superioridade Desejado Put ou na próxima você arrisca o Valoroso? Ou Viva Voz, sei lá. Não tenha dúvida. O Desejado Put é o melhor cavalo que tem mesmo. Eu concordo com o que o Guilherme falou. Nós sabemos o que aconteceu nesse período de inatividade dele. Ele não voltou, eu acredito que nos 100% que ele voltaria, porque eu estava conversando antes ali com o Guilherme, eu falei, ele não teve a mesma aceleração que nós estamos acostumados a ver. No final ele tira, né? Exatamente, ele não tirou. E o Valoroso valorizou a corrida dele, valorizou a vitória dele, mas muito cuidado, porque o que acontece? O Viva Voz chegou ali gritando atrás deles, hein? Eu fiquei preocupado nos últimos metros, porque eu não vi o Desejado Punch tirar e o Valoroso e o Viva Voz crescer para cima dele. É como disse o Guilherme, se fosse 1050 talvez ele perde, mas não foi. Com certeza. Então não adianta dizer, né? Não fosse 1050, se fosse 1200, aí a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando do palio. Bem, no palio seguinte foi corrida a primeira prova da Tríplice Coroa, a de produtos. O Grande Prêmio Francisco Eduardo de Paula Machado, a prova do Grupo 1, segunda etapa da Tríplice Coroa. E vitória daquele super esperado, talvez o maior craque do momento do turf brasileiro, que é o Baula Bali. Aliás, será que eu estou cometendo algum tipo de injustiça com o fixador lá de São Paulo? É um páreo que eu gostaria de ver correr os dois juntos, porque o fixador também é um excepcional cavalo. É verdade, mas aqui no Rio não tem para ninguém. Até 2.000 metros, o Baula Bali é o bicho. E ele ganhou de novo. Mais uma do Vebosch, treinamento para Dulcino Guignone, Baula Bali, que é um putback em mais side por Claxon, criação do Araras, que deitou e rolou aí no dia festivo, e propriedades do de Alvarenga. O segundo posto pertenceu ao companheiro de estúdio Desejado Zuca, portanto vingou a dobradinha 33. Em terceiro finalizou o Hendrix, foi a melhor corrida do Ricardinho, dos 8 páreos que ele montou, foi a melhor corrida, aliás, um corridaço do Hendrix, a melhor da vida do Hendrix, com certeza. Em quarto finalizou o Calic Light, gosto muito desse Calic Light, acho que é um ponto que vai dar muita alegria. E na quinta colocação, Bailey. E aí, Jorge Inácio? Baula Bali, não tem para ninguém. Fábio, nós vimos acontecer ali um massacre imposto pelo Baula Bali, né? Inicialmente nós tivemos o Hendrix, a montaria do Ricardo, tentando tomar a ponta. E o Borges ali tranquilo ao seu lado, deixando o Baula Bali florear à vontade. Quando contornaram a curva, o Borges olhou para o lado e deve ter dito para o Ricardo assim: olha, adeus parceiro, que eu estou com pressa. Cuidado, hein? Se cuida que aí atrás está vindo uma cavalhada tentando te pegar. E dali o Baula Bali saiu tirando, não tomou conhecimento dos adversários e o Hendrix pagou os seus pecados, perdendo a dupla para o faixa do Baula Bali, Desejado Zuca. Que essa dupla eu já tinha falado aqui na última vez, quando nós comentamos na semana passada, que seria a dupla do páreo. Então, não tem jeito. Baula Bali é o melhor cavalo que nós temos aí, como você falou agora há pouco. Eu também gostaria de vê-lo correr juntamente com o fixador, mas não tem jeito. Grande a corrida do Hendrix, que tentou uma missão impossível, né, que foi ganhar do Baula Bali. Agora, você arriscaria dizer que ele é o nome da Tríplice Coroa, ou você acha que 2.400 e muda tudo, enfim? Olha, eu não tenho dúvida não, pode vir 2.400, pode vir 3.000 metros, pode vir 3.200 metros, eu acho que ele vai continuar ganhando porque é um animal de excepção, não tem jeito, ele é excepcional, ele é um animal de exceção, não tenha dúvida disso. Ele me faz lembrar o Itajara. É um cavalo que ganha com uma facilidade extraordinária, mas realmente eu vi o Itajara
O Itajara quando saiu o par inscrito, ele já sabia que ia ganhar. O Baobali, a gente vê que pela qualidade dele, é um ponto que pode ser tríplice coroado, pode ganhar até em mais distância. Mas quando a gente olha para filiação e vê que ele é um put-back, olha, tem que respeitar. Com o aumento da distância, evidentemente não vai melhorar para ele. Ele é tão bom, tão superior, que eu admito que ele seja um grande candidato a tríplice coroa. Mas eu não vou dizer que ele vai ser tríplice coroado, não. Eu não tenho dúvida, eu não tenho a menor dúvida. Com esses animais que ele tem encarado aí, ele sim, 2.400 muda. Mas não tem jeito, mesmo parando ele consegue ganhar deles. Vamos ver, porque aí vão vir cavalos. É possível que na terceira prova, eu não sei qual é a programação dele, mas é possível que venha um Avenger of Light. Enfim, cavalos já mais acostumados à distância maior. Mas fala. Como é que você viu isso, Guilherme? O Baobali perde para alguém? Essa prova me mostrou a coisa mais... O que mais tem ocorrido na Gávea foi a evolução, o amadurecimento do Wagner Borges. Olha, o garoto, sabendo que está montando um craque, disputando a segunda prova da tríplice coroa, o campeão mundial de vitórias do lado dele. A frieza, né? A frieza, ele sabia que ele não podia apurar muito o cavalo. O cavalo é um putback. Teoricamente, putback é até a milha. Mas ele apurou o cavalo a partir da milha, amigo. Ele ficou tranquilo, os 400 metros não fez diferença nenhuma. Ele conteve, deu um passeio ali. Ricardinho, estamos aqui, eu vou até mudar o texto que você falou. Vou falar, hasta la vista, baby. Entendeu? Que nem o Arnold Schwarzenegger. Foi lá e tchau, fui embora e vai ser tríplice coroado, é um cavalo de exceção. O nosso amigo Sérgio Barcelos falou isso, que vai até 10 mil, acho que ele vai tudo, que não tem ninguém para acompanhá-lo. Fixador, vocês falando dele, eu acho que eu me lembro de ter lido no Facebook, que foi para os Estados Unidos, né? Eu acho que o Fixador já não está no Brasil. Já não está no Brasil, então não vai ter esse páreo nunca. E o Avenger of Life foi que enfrentou. Não se sabe. Não sabe. Mas o Avenger of Life foi que correu com o fixador, foi quarto. Não sei como é que está o estado dele também, que ele teve algum probleminha que tanto que não tem corrido. Agora, o Baobali, amigo, é craque, o treinamento do Guignone fabuloso, a direção do Borges super madura, essa para mim foi a que mostrou mais o amadurecimento dele. E o principal, depois do páreo, antes do correr o páreo, o Sampaio fala, meu cavalo de azul está muito bem, mas eu vou torcer para o Baobali. Isso aí mostrou profissionalismo, mostrou gostar de turf, que é o que nós estamos precisando. Parabéns ao Guignone, parabéns ao Sampaio, parabéns ao Ricardo por correr com o Hendrix, está muito bem. Agora, foi um passeio, o cavalo vai ser tríplice coroado, esse eu assino embaixo. Assinatura Guilherme Muniz de Viana, pode anotar. Tá certo, e não tenha dúvida que é um candidato fortíssimo. Agora, é aquela história, é um putback, a gente sempre põe um pezinho atrás. Mas tem claxon, Fábio. Tem claxon por baixo, ajuda muito. E eu acho que é nisso que vem a grande chance. E é um craque de exceção, né? É daqueles cavalos que aparece de tempos em tempos. Portanto, o Baobali vai à terceira prova da Tríplice Coroa, o Grande Prêmio Cruzeiro do Sul, que vai ser disputado no dia 16 de março. Ele vai com altíssima chance de conquista do título. Agora, eu queria saber de vocês, se vocês pensam igual da Brilhantíssima, que foi a vencedora do Grande Prêmio de Ana, ela que marcou um tempo parecido com o Baobali, veja bem, ele foi 119 com 25 centésimos, ela com 53. A diferença foi de 28 centésimos de segundo. Diferença muito pequena, e a Brilhantíssima também se perfila como candidata a ser tríplice coroada. O que aconteceu em 2012 com o Plenty of Kicks e a Old Shine está acontecendo de novo, 2 anos depois. As tríplices coroas, depois que passaram a ser corridas no mesmo dia, parece que os deuses do turf deram uma força, ajudaram a que houvesse candidatos sempre. E está aí, mais uma vez, mostrando o acerto de se programar 2 provas da tríplice coroa para o mesmo dia. E a Brilhantíssima venceu em segundo, chegou a Energia mais a Fox, em terceira a outra Energia Fripp, na quarta colocação a Angry Times e em quinto finalizou a Dead Sunday. Direção do Valdinei Gil, treinamento Roberto Morgado Neto. A vencedora do páreo Brilhantíssima também é uma putback.
mas é uma putback por Lamparina Roy, outra que também tem fundo, por parte da mãe. Criação e propriedade lá em Santa Maria de Araras. E aí, Guilherme? Brilhantíssima. Vai brilhar na Tríplice Coroa ou você não assina embaixo como assinou com Baobab? Vou lhe falar uma coisa, Fábio. Nós temos dois grandes treinadores por trás de dois grandes cavalos, né? Cavalo e égua, para disputar a Tríplice Coroa. Um é o do Guione, ninguém não precisa dizer quem é. E o outro é o Bebeto Morgado. Né? É o líder de eficiência. Líder de eficiência. É um baita treinador. A Brilhantíssima, ela teve uma vantagem muito grande em termos o jockey, né? Foi o Gil, ter muita calma com ela, ou seja, dessa vez não foi na frente. Então eu falo, Brilhantíssima teve uma direção fabulosa do Valdinei Gil, não foi para frente que nem foi da outra vez, até tentou, mas a Energia Fox tomou a ponta. E ela se manteve segundo ali, calma, sabendo também que é uma putback indo a 2.000. Ele conteve. Quando, para mim foi um mano a mano até a reta, e depois quem chegou para fazer o terceiro, que ameaçou muito, foi a Energia Fribo. Agora, Brilhantíssima, muito bem preparado pelo Bebeto, igual o Baobab pelo Guione, são grandes candidatos à Tríplice Coroa, porque tem treinador. E eles sabem. Tem 30 dias para preparar o cavalo então, e a égua para a última prova. Eu acho que, mesmo ela tendo aquela parada brusca nos últimos 20 metros, 50 metros ali, que ela dominou e foi para dentro, eu acho que essa que periga mais é não ser Tríplice Coroa por causa da Energia Fribo, que corria muito e teve uma complicação atrás. Agora, tem treinador e tem que ser respeitado. Eu vou torcer para as duas, porque eu torço para o tufo brasileiro. Eu gosto muito do Bebeto, gosto do Guione e aposto nas duas. E o tufo precisa de ídolos, né? A verdade é essa. Sem ídolo, o tufo está morto. Qualquer esporte. Gente, ninguém vai assistir o Cocoroca, o Perna de Pau. O pessoal vai assistir o craque. Quem chama para o evento é o craque. E o Baobab leva a gente para o hipódromo, como vai levar a Brilhantíssima, e vamos ver. Eu não tenho história de um putback ganhando 2.400 metros em grupo 1. Eu não tenho essa história, mas vamos ver o que acontece. Dia 16 de março, a gente vai tirar toda essa dúvida. E me agradou muito a corrida, não da Energia Fribo, que eu até achava que era uma adversária fantástica, mas da Energia Fox. Que corridão, inclusive o Bruno Reis reclamou ter sido prejudicado, realmente a Brilhantíssima foi um pouquinho para dentro, e ele quando tirou por fora descontou. Mas a comissão de corrida assistiu o filme e viu, confirmou o páreo tranquilamente. Vamos ver, é mais um páreo interessantíssimo. O lugar de turfista no dia 16 de março é no hipódromo da Gávea, gente. E aí, Brilhantíssima, ganha de novo ou fica por aí? Olha, eu acho que fica por aí. Nesse páreo de ontem, eu assisti a vitória da tranquilidade. O Valdinei Gil teve uma tranquilidade impressionante nesse páreo, porque a égua espontaneamente, no pique de partida, ela assumiu a ponta. E correu ali uns 50, 100 metros na frente. Mas teve logo o seu lado a Energia Fox. O que ele fez? Ele recolheu a Brilhantíssima, deixou ela ficar segundo, sem perder a passada da égua, ele ficou ali tranquilamente. E quando contornou a curva, ele acelerou a égua e ela correspondeu plenamente. Eu reputo essa vitória, a vitória da tranquilidade. Agora, eu quero ressaltar o seguinte, que eu não acredito que ela vá conseguir ser tríplice coroada, porque, como eu estava conversando com o Guilherme ainda agora há pouco ali, uma égua que eu olhei no páreo, se vocês repararem no páreo, ela teve sérios prejuízos e chegou voando no final, foi a Energia Fribo. Ela tendo uma carreira melhor, com menos prejuízos, eu creio que com o aumento da distância, ela vai engolir a Brilhantíssima. Eu tenho certeza que você está certo, e veja bem, tem um detalhe que vai ser fundamental, é sabermos o tamanho do campo. Esse saiu completo, 16 competidoras. E evidentemente a égua que corre de trás leva desvantagem. Vocês podem ver que o páreo praticamente foi um mano a mano. Exatamente. Né? E a Energia Fribo apareceu.
mostrando que essa categoria ela tem. Ela é pequenininha, mas tem uma categoria maior que ela. E o aumento da distância pode lhe ser perfeitamente favorável. Claro, vamos ver cada par é um par, vamos ver como é que vai sair esse campo. Agora, o que me deu a impressão é que a Brilhantíssima e a Parelha do Estrela Energia são superiores. Isso ficou bem patente. Sem sombra de dúvida, a superioridade delas, e eu acredito também na volta da Billy Gale, que fez forfé no páreo, né? Que também vai engrossar. E também é uma putback. E essa história que você conta do putback, o meu pai, ele dizia uma coisa: o melhor cavalo que ele já viu correr foi o Faroel. Ele dizia que Faroel era filho de jacaré com cobra d'água, porque nem pai... Panfa e Marilu. Eram cavalos fraquíssimos, e o Faroel foi aquele monstro que nós vimos correndo aí. Mas são exceções, né, Jorge? São exceções. Podemos ter uma exceção aqui no Baobá. Não, mas o Baobá não é filho de cobra d'água de jacaré. Não, é filho de putback. Mas eu estou falando isso, uma exceção por causa de ser filho de putback que garantem que não chega à distância. Eu já vi o Quari Bravo ganhar o Brasil como barbada. E era um punk. Com certeza. Então, realmente, isso acontece. Vou botar mais uma pimenta na feijoada de vocês. É que as águas de março fechando o verão. Aí, molhando a pista de grama, pode complicar tudo. Pode ficar bomba Brilhantíssima, que corre na ponta, e pode ficar ruim para o Baobá, que a única que ele perdeu foi na raia pesada. Tudo isso influi, né? O que você está dizendo faz todo sentido, Guilherme. Porque, na realidade, o problema todo é o seguinte: a gente não sabe o campo, a quantidade de competidores e como vai estar a pista. E você que é especialista em pista já matou. Realmente... Pelo calor que tem feito, pode chover muito em março, né? E aí complicar tudo. Eu não sei se a derrota do Baobá, a única derrota, foi por causa da pista pesada, mas por acaso foi na pista pesada. Eu acho que tinha uma outra razão, não foi só a pista. Ele sentiu dor de canela, mas... Então já é muito mais sério do que a pista. Mas não sei se foi provocado pela pista, dor de canela, pelo esforço. Não. Dor de canela não provoca. Pista não provoca dor de canela, não tem isso. Mas tivemos como último páreo de toda essa maratona de clássicos do Hipódromo da Gávea a prova especial Formasteros, que é a primeira etapa da Taça Coati, torneio de fundistas, e que foi ganho pelo Duboni. Foi bicampeão da prova. Duboni já havia vencido ela no ano passado e venceu dessa vez, mais uma vez, sob a direção do Alto Duarte, treinamento para Turcino Guignoni, o Duboni, que é um filho de Nedawi, em Igara, por No Heights, criação do Estúdio Eternamente Rio. Olha, o Estúdio Eternamente Rio parou de criar há algum tempo, agora quanta qualidade, né, rapaz? O que tirou de bicho bom uma festa. Luiz Felipe, tem que voltar, Luiz Felipe, tem que criar. E a propriedade é da Cudelaria Paroli, treinamento para Dulcino Guignoni, direção do Dalto Duarte. Em segundo finalizou o Dover Patch. Em terceiro, o companheiro do Duboni Macis. Na quarta colocação, Pat Hawk. E em quinto finalizou, quinto e último, Vantaggio. O tempo foi 172,9 ou 2 minutos, 52 segundos e 9 centésimos. Jorge Inácio, Duboni vai ser bicampeão também da Taça Coati? Eu acredito que sim, porque ele é um cavalo que quanto mais chão tem, mais ele corre. E na corrida de ontem nós observamos o seguinte: o Dover Patch foi para a ponta, saiu floreando, tirou vários copos na frente. Mais adiante o Masses e o Bat-Hawk juntaram nele ali e o que acontece? O Duboni correu quarto afastado. Mas para quem está acompanhado... Qual é o estilo dele? Isso, para quem está acompanhado a assistir o estilo do Duboni correr, o que acontece? Nós já vimos ali que ele seria o vencedor do páreo. Porque ele tem uma atropelada forte. Você só viu ali, eu vi na inscrição. Não, mas às vezes, pelas corridas deles anteriores, eu fiquei um pouco receoso. Olha quem correu, o Máximo, Macis, Bat-Hawk, Vantaggio e Dover Patch. O único que tinha alguma coisinha, alguma história para contar, era o Bat-Hawk. Os outros não eram nenhum perigo.
Não. E o Dover Pet fez a corrida inteligente, o Marcelo Almeida. Largou-se, prevaleceu, um Lorde Marcos, que é filho do Clax, largou, botou a estamina para fora e só perdeu para a Fera. Não, teve um cavalo que eu esperava mais dele no páreo, para mim ele não correspondeu, que foi o Massis. Eu esperava muito mais dele. Para mim ele seria o adversário do Dubonnet no páreo. Agora quem me surpreendeu foi o Dover Pet, que correu na ponta o tempo todo e conseguiu manter o segundo lugar, mesmo sendo atacado pelo Massis, que retornou para cima dele e o bate-rabo. Aí a chuvinha também já ajudou. Já ajudou um pouco. Aliás, ajudou todos nós, né? Porque estava precisando cair uma água. Senão, pessoal, aqui eu vou te contar, estava ficando muito complicado, eu acho que ainda está complicado, mas já dá um alentozinho. Bem. O do Boni, Fábio, foi o fecho do nosso acumulado aqui que todo mundo deu. Né? Rapaz, você está de parabéns, eu até brinquei contigo. O Jorge Inácio, nós demos aqui, o Jorge Inácio tem que pagar o almoço, porque acertou as 4, pagou pouco, mas foram duro. Nem invertemos. Quem ficou duro? Não, no duro, jogou no duro. Ficou no duro. Né? Agora, o que acontece? O do Boni mostrou uma superioridade muito grande, porque em 2.800 metros, 3.000, prova Coati, poucos conseguem atropelar. Você vai se lembrar recentemente de 3.000 metros, fluentes, largou, tomou a ponta, foi embora e ganhou o par. Quanto maior a distância, eu digo sempre, mais difícil de atropelar. Tem que ter pulmão. Agora, o do Boni tem pulmão demais, sobra, né, dele o tempo que ele era do outro proprietário, ele passou do ano passado. Estúdio Baião. Estúdio Baião, participou da... Um abraço para o nosso amigo Seu Pereira. Então, o que acontece? Ganhou a prova Coati do ano passado e esse ano voltou a correr a prova Coati e ganhou bem. Agora, o trabalho do Marcelinho Almeida, vou para frente, quem quiser que corra atrás. Quase leva o par. Eu não sei se ele gosta mais da prova especial Formaster ou da Taça Coati. Alguém ganha dele? Ou ele vai ser bicampeão também da Taça Coati? Ele já provou que ele é um fundista. Eu acho que tentar... Torneio de fundista. Né? Então, para mim, ele vai ganhar de novo. Ele dessa vez me mostrou um detalhe que eu não tinha visto. Atropelado? Não. Ele foi para foto. Porque ele normalmente não consegue para foto, não. É verdade. Vocês estão lembrados disso, né? É verdade. Bem, daí parabéns a todos e parabéns principalmente ao Jockey Clube Brasileiro. Uma tarde memorável, o movimento de aposta refletiu isso. Mas nós vamos agora dar uma passadinha em nossos estúdios e voltamos já com a etapa final de Rede Turf na TV. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, as elegantes andorinhas. Experimente a emoção de beber da vida. Água mineral de Teresópolis, pura, refrescante e natural. Curta você também esse prazer. Água mineral da vida. O melhor da gastronomia oriental está em Bom Sucesso, ambiente refrigerado, pratos saborosos e que encantam o visual. Anexo ao agente credenciado mais charmoso do Rio. Gargalos Restaurante, Rua Bom Sucesso 404, Loja E. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Estamos aqui de volta com a etapa final de Rede Turf na TV e agora com as nossas notícias e debates. Bem, uma semana, eu queria começar pelo Joemil antes de eu disparar aqui com as notícias. O Joemil tem algo a dizer, é isso? Tenho. Sobre a homenagem que foi feita ao meu grande amigo, já saudoso, Carlos Teixeira de Freitas, o Carlos Galopito. Foi homenageado pelo sobrinho, né? pelo Arthur Duda. E o cavalo não é de areia. Essa observação. A mãe dele é grama. O que é um alento, hein? Mas ele tinha trabalhos bons na areia. Tem trabalho bom, mas a areia não é a praia dele. A praia dele é na grama. E vamos esperar quando ele voltar na grama. Porque ele foi igualzinho a mãe. Ele chegou super nervoso, estava suando muito. Eu acompanhei porque é uma homenagem a um grande amigo que eu tive. Então,
eu fiquei lá observando, falei, pô, legal, vamos torcer para o Carlos Galopito realmente confirmar os trabalhos que tinha, que nós sabemos que é um trabalho maravilhoso, mas a praia dele é grama. Na grama muda tudo. Na grama vai mudar tudo, se Deus quiser, e o Carlinho vai ser bem homenageado. Isso aí. Juan Marchand, nosso treinador, Juan Francisco Marchand Canales, está de volta à Gávea. E olha, tá aí um treinador de primeira. Já treinou campeões, treinou para grandes estúdios, Aras Anderson, Aras das Estrelas e um monte de cavalo bom. E está de volta aí. Ele parou com o turf. Por que ele deu a parada, Fábio? Ele parou porque estava sem cavalo. Estava meio que abandonado. E por que ele voltou? Ele tem algum convite, alguma coisa? Não. Simplesmente que a mãe dele está precisando dele. A mãe dele está requerendo cuidados. E como ele é uma pessoa de um excepcional caráter, ele sabe que a mãe dele cuidou dele durante muito tempo. E está na hora de ele retribuir esse favor. Né? Retribuição normal, da família. Caráter, né? Caráter. E está aí, o Marchand merece. Quem está aí procurando um treinador, dá uma colher de chá ao Marchand que não vai se arrepender. Sabe tudo e é ótimo treinador, além de ótimo treinador, ótimo caráter. Bem, adorei ver Marcele Martins montando. Para mim, voltou aos seus melhores momentos. Quero saber a opinião de vocês. Ela, aquele jeitinho dela ali, ela, quietinha, foi lá, escolheu, partiu para a ponta, deu impressão de vitória e veio perder o segundo em cima do disco, né? Foi terceiro, né, Cristina Outlaw? Veja bem, ela Outlaw, fez né? Escolhida Outlaw, não é isso? Essa corrida foi maravilhosa, mas não foi a única, não. Ela fez um corridaço também com Glória Azul, que foi segundo. E ela mostrando aquele jeitinho. Como é que ela diz? Tem que correr a Joqueta? Joqueta tem que correr na frente para chegar bonita na foto. É isso aí. E ela sabe dar uma alça como ninguém, né? Ela poupa o cavalo, a égua, poupa ali, vai e consegue chegar até o final. Parece que vai parar e não para. Ela já soube estar trabalhando muito mais. Tá aí, gente. Oportunidade de ouro. Marcele Martins sabe montar o fino e está na hora de dar oportunidade. Às vezes a pessoa fica precisando descontar 1 quilo, só pensa em aprendiz. E ela desconta 1 quilo. E aliás, com a classe de uma profissional. Aliás, não é só a Marcele, a Lu também. A Lu vem melhorando bastante. A Lu melhorou bem. Teve uma vitória na semana passada com o Está fazendo American academia, Pie. é verdade? Estão trabalhando. Aliás, a Marcele até me mostrou um vídeo de treinamento com aquele cavalo que o Martins fez, que é quase o cavalo mecânico. Aliás, nós temos 2 cavalos mecânicos, eu ainda vou trazer o vídeo, eles estão preparando. Um é do Ramilo, que já tem até patente, que ele vai começar a produzir, inclusive para a escola do jockey, e o cavalo mecânico que o C.A. Martins fez para a Marcele trabalhar, e ela me mostrou essa semana, foi na sexta-feira de manhã, ela lá se exercitando e está indo. A Marcele está indo bem e a Lu também. É isso aí, gostei muito de ver a Marcele e acho que merece ser observada com carinho. Ângelo Márcio Souza, esse é o jockey do Energia Destaque, no Grande Prêmio Latino, que vai ser disputado no Peru, dia 15 de março. Portanto, está aí um jocaço para um grande cavalo. Acho que é um jogo que tem tudo a ver, aquele que sabe correr de trás com toda a paciência, estilo que é o Energia Destaque. Por sinal, ele deu uma direção, a megalomania espetacular no último par de sábado, né? Eu acho que ele só dá direção. Olha, eu vejo ele montar, vejo o Mota montar, vejo o Lavor montar, não vejo eles darem direções ruins. Tem muito jockey bom, né, Fábio? Né? Mota, Lavor, o Borges amadureceu muito, o próprio Duarte também está nessa briga aí para salvar a churrascaria, mas tá muito bom, tá muito bonito. Acho que ele quer enterrar os ossos que você vai botar. Mas tá difícil. 20 vitórias na frente, o Wagner. Dá para passar ainda? Mas ele tem a custódia, né? Tem o Alvarenga, né, amigo? É muito cavalo bom, né, rapaz? Não é só isso. Ele tá montando para todo mundo. Eu só tenho uma coisa para te dizer, Guilherme. O Jamil já tá lambendo os beijos. Vai ganhando Borges. O V é do vai ganhando Borges. Eu que estou sentindo falta, sabe por quê? Eu gosto muito do Duarte, estou sentindo falta da cavalhada do Venâncio. Tem vindo poucos cavalos, né? Rapaz, agora que eu estou entendendo porque o Guilherme está pensando em ter aí um negócio com carne. Agora eu comecei a entender, mas deixa para lá. Vamos lá. Jorge Ricardo esteve aqui, montou 8, não ganhou nada, mas deu aquele show de competência de sempre, inclusive com o corridaço do Hendricks. E a tietagem também, né, Fábio?
Podia ter feito, perdemos a oportunidade do grande espanhol que está aqui jogando tênis, de ter vindo ao hipódromo. Nadal, né? O cara foi ao Maracanã, dar chute lá de canhota, lá para abrir o jogo, não veio na Gávea, tinha um recordista mundial aqui, ia ser excelente, mas bobeamos. É verdade, tá aí. Bem lembrado, ele deu o pontapé inicial no Flamengo e Vasco. Você quer falar de Flamengo e Vasco, não? Eu vou falar o quê? O juiz agora tem que carregar régua. Tem que carregar régua? Como é que é? Régua para medir quantos centímetros a bola entrou, se não entrou. É verdade. É uma brincadeira, vamos em frente. Vamos em frente que vamos estourar o tempo. Vocês falando de... Pelo amor de Deus. Vocês falando Deu branco? Deu branco agora, na hora. Não. É a idade. Falando de marketing, o Joca acabou de contratar um jornalista aí para área de marketing, né? Então, isso certamente vai desenvolver. Essas coisas a gente conhece bem o Átila, é um baita profissional. Aplicada para daqui para frente. Até então não tem, mas pode ser colocado em prática, né? O Ricardo está com foco no ranking mundial. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele recupere esse topo do mundo. Agora, ele mesmo explicou, ele voltou antes do tempo previsto e está mais devagar do que gostaria. E ele mesmo diz que não se sente 100%, não é verdade? Agora, a hora que o homem não está 100%, já monta o que monta, imagina ele de 100%. Te cuida, Base. Não, e ele tem a desvantagem, porque o Base tem os hipódromos lá de conchavo dele. O Ricardo só Palermo, né, o hipódromo pesado, onde tem outros brasileiros. O Base monta no quintal de casa. Né? Então, Faleiro, que monta muito, então o Ricardo leva essa desvantagem. Se ele viesse para o Brasil e tivesse sexta, sábado, domingo, segunda também, já tinha passado, né, amigo? É verdade. Ele podia se espelhar no Túlio, né? Faro, eu pude presenciar a emoção dos novos, né, dos alunos, dos aprendizes, quando viram o Ricardo, chegar perto do Ricardo. É uma divindade, né? Mas nenhuma delas se comparou da Lu Andrade. A Lu estava uma tiete até chegar perto do Ricardo, conseguir uma foto. Olha, eu consegui a foto. Um barato, muito legal. É isso aí. Lá em Pelotas, no hipódromo da Tablada, foi corrido o Grande Prêmio Cidade do Rio Grande. Vitória de Trago e Trago. Trago e Trago, um dancerman ultramoderna por Ocean Falls, foi o vencedor do Grande Prêmio Cidade do Rio Grande, uma das provas mais importantes do interior gaúcho, disputado domingo em Pelotas. Pelo Action, todo mundo se lembra dele? Filho de Action Man? Do Brasil. Ganhador do Brasil, que ninguém esperava. Do Guignone. Isso. E o Guignone, de surpresa, é bem chegado. E ele está voltando, hein? Teve nos Estados Unidos, não deu certo, voltou para o Brasil e já está no ponto. A qualquer instante vai ser inscrito. Pode ser hoje. Teve nos Estados Unidos, não deu certo. Será que agora vai dar certo aqui? Já deu certo uma vez. Tá igual jogador de futebol, sai daqui, vai para lá para fora, não se dá bem, volta e acaba a carreira aqui. É, mais ou menos isso, Voltou para quem? Guignone, de novo? Guignone. Não vai dar certo? Tem que torcer para chover, né? Pista favorecendo ligeiro. Rapaz, ele ganhou um Grande Prêmio Brasil, não foi para cima de Cocoroca, não. Ele ganhou para cima de dois monstros. O Jeca e aquele do Araras, que agora me fugiu o nome, Too Friendly. Que já morreu, né? Os dois. Os dois, né? Tiveram Os dois, tá vendo? Ele fulminou definitivamente os adversários. Quem perdeu para ele morreu. Então, se for assim, ele vai acabar ganhando, né? A notícia mais importante dessa semana: foi afastada a suspeita de mormo lá no Cristal, lá no Rio Grande do Sul, e, portanto, o trânsito de cavalos no Cristal está reaberto. Notícia que a gente tem que ver como grande. Essa notícia eu conversei ontem com a veterinária. Qual delas? Com a Daniela. E ela sempre lá preparando lá os documentos dela de mormo, e ela estava me explicando que não teve nenhum caso. Foi uma mudança quanto à questão do mormo nos leilões. E aí criou-se apareceu um mormo, sabe que é essas notícias, né? Mas foi fechado o trânsito. Foi fechado, mas não tinha nada de sério, assim. Tem de mudança quanto ao encaminhamento dos cavalos dos leilões. Fechar trânsito é sério. É sério, mas não teve, né? Já chegou-se a conclusão? Não, nenhum deles, graças a Deus, deu em nada. Felizmente. Realmente não tinha. O que existe é uma mudança quanto ao trâmite legal lá
do transporte e a documentação, só isso. Quem ganhou mais essa semana, entre os jockeys? Borges, né, meu? Borges. 5 vitórias. Ganhando, sabe quem foi o segundo maior ganhador? Vocês não vão adivinhar. Não vou. W.S. Cardoso. Olhou no papel, né? Malandro desse Não faz nem isso daqui não, amigo. Sabe por quê? Porque ele... Colou. Porque o amigo meu Paulo, um abraço pra ele lá, ligou pro Martim, mas ele falou, olha, o W.S. Cardoso tá levando 4. Ele ganhou 3 naquele dia, então eu falei, só pode ser. Isso aí. Vegil e Ângelo Márcio Souza, 2 vitórias. O Wagner Borges tem 20. Ele sai por causa das barbadas. O cara corre atrás de barbada e depois vai dizer assim, eu sabia. Atrás de barbada. Tá certo. O Wagner Borges tem 20 na frente do Dalto Duarte, 139 a 119. Valdinei Gil, 97, vem chegando ali em terceiro, perto das 100. Entre os treinadores, um show de Roberto Morgado Neto. 5 vitórias na semana e 3 do Guignone. Os outros ganharam 1 ou nenhum. Portanto, tá aí, o Guignone agora tem 17 na frente do Sampaio. Portanto, uma boa vantagem. O Put It Back foi o reprodutor mais vitorioso, 5 êxitos. Redatório YG 22, Choctaw Ridge, o avô materno, o único avô materno até domingo com 2 vitórias. O Araras ganhou 5 pares como proprietário, 7 como criador. Deu um show, o Ara Santa Maria de Araras, o que é comum nessa época de festa. Eu acho que a pista da Gávea já foi preparada para os cavalos de Santa Maria de Arara. É verdade, que eles levantam voo. Estou muito desconfiado, não é isso, Jorge Nato? Eu acho que é preparado aqui para a Gávea. Eles preparam o cavalo para a Gávea. Não é isso, é porque ali o pessoal voa. E já são as araras, já tem asa, tá tudo em paz. As araras? As araras. As araras, é ótimo. As araras. Não, mas eu preciso conhecer mais um pouquinho esse treinamento para ver como é que é a pista de lá. Me parece que deve ser igual a da Gávea de treinamento. Não é, eles vêm aqui e não sofrem rebate nenhum, cara. Não é competência do treinador. Estou sabendo. E 2 vitórias para o Alvarenga como proprietário, 3 para o Eternamente Rio como criador. Fábio, eu queria mandar um abraço para um grande telespectador nosso, que assiste nossos programas, o seu Edson, tem problema de saúde, está melhorando lá, mas só vai melhorar, seu Edson. Dona Tereza, tá? Continua assistindo nosso programa aí, obrigado pela audiência. Um abração aí e abraço pessoal da turma do Facebook lá, do Tuf Polêmica, do Derby Tuf, Serginho Lessa, um abraço a todo mundo. Agora não precisa mandar um abraço pro Jorge Inácio, ele já está pertinho. Ele tem a ver com Jorge Inácio Lula da Silva, é isso? Não, aquele é Luiz. Luiz Inácio. É parente dele. É assim com o homem. Bem, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos, pelo carinho da audiência. E nós prometemos, se Deus assim o permitir, estarmos de volta na próxima semana. Um abraço a todos.